Meninos, então na aula de ontem eu falei com vocês do povo de Luzia, lembra disso? Que eu comentei com vocês, Sim. né? E o povo lá da Serra de Capivara, né? Serra da Capivara, a região que é o maior sítio arqueológico que o Brasil tem, né? E os povos que habitavam a Serra da Capivara e a região de Lagoa Santa, que era lá o povo de Luzia, tinham hábitos de viver diferentes, eles se organizavam de formas diferentes e também tinham uma aparência diferente, né? Acho que ninguém se esqueceu disso. Então, sobre esses dois povos, a gente tem esses exercícios da página 44 e também da página 45. Exercícios esses que nós estamos fazendo a correção agora, né? Então, hoje tem o número 1 da página 44 para fazer a correção. Então, o número 1 da página 44 diz o seguinte com o enunciado. Qual a importância do Parque Nacional da Serra da Capivara para o estudo dos primeiros grupos humanos que povoaram as terras que hoje fazem parte do Brasil? O que a Serra da Capivara tem que ajuda a gente a estudar os povos lá do passado? O que esse lugar tem? Alguém lembra? Ela tem pinturas rupestres. Sim, o que mais? Sabe que só tem pintura rupestre lá? Tem vestígios dos povos que viveram aqui no Brasil antes. Isso, a Miguel Na Silvério está antiguidade. falando? Sim. Isso, muito bem, Miguel. Então, ó, as pinturas rupestres, elas serviam para mostrar o dia a dia, hábitos deles, eles pintavam as divindades, né? Então, primeira coisa, esse parque, ele apresenta pinturas rupestres e vestígios dessas civilizações antigas. Tá? Então, ajuda a gente a entender como que era o passado. Nós 44, estamos na página a correção. 44, número 1, fazendo correção. Certo? Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele reúne mais de 1.000 sítios arqueológicos com pinturas rupestres Bia, é do pintura... passado. Bia, Pinturas rupestres. Certo? depois o quê? Então, ó, esse parque, ele reúne pinturas rupestres e vestígios das civilizações passadas. Certo? Então, lembra que esse local, pessoal, é o local que mais tem sítios arqueológicos no nosso país, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara. E preservá-lo é importante para nós, porque a gente consegue entender de maneira muito clara como é que os nossos antepassados no Brasil viviam. Tá? Então, aquilo que o Miguel disse está certinho, perfeito. Do Miguel. Vestígios da antiguidade? Dos nossos antepassados. Tá? Ou então, se você quiser colocar, dos primeiros habitantes do Brasil. Certo? Vamos então para o exercício 2, na página 45. Certo? Faça aí a sua autocorreção. Belezinha? Número 2. As pinturas rupestres eram feitas de diferentes materiais que apresentavam aspectos variados do cotidiano. Explique como essas pinturas eram realizadas e quais eram os principais temas que elas abordavam. Bom, então no exercício 2, nós temos duas coisas para responder aí, não é mesmo? Então, a primeira coisa, como que elas eram feitas? Que materiais que eles utilizavam? Pedaço de pedra ou madeira. Isso, então isso era o espinho, o próprio dedo, né? Então, a forma como eles pintavam podia ser com galhos, espinhos, ossos e até mesmo o dedo. Qual material eles utilizavam para fazer a tinta? Carvão. Eles conseguiam produzir um pigmento por meio de algumas pedras. Mas o preto era carvão. Então, carvão, pigmentos de rochas, de sementes, de folhas. Então, os materiais eram feitos das formas mais variadas, né? Então, ó, como que eles realizavam as pinturas? Então, eles criavam de vários materiais, como utilizando o dedo, espinhos, pedaços de madeira. Ossos. Ossos, muito bem.
com pigmentos feitos de carvão, de minerais, de frutos, de sementes, certo? Certo. Oi. Ó, eu coloquei que eram realizados com pedaços de carvão, a cor preta e com outros minerais misturados para outras cores. O cotidiano, porque era o que eles representavam, não era? Isso. Aí é a segunda parte da pergunta, né? Quais eram os principais temas que essas pinturas rupestres tinham, né? Então, eles O dia a dia, representavam no o seu dia a dia, O dia a o dia deles. cotidiano. Como que era o dia a dia deles? A caça, a Caça, pesca, coleta, o a pesca. ritual religioso, né? Então, era o dia a dia deles. Coisas, por exemplo, o que você faz no seu dia a dia? Ah, você vai para o clube, você vai para aula de inglês, você vai para a escola. Então, é como se você retratasse o seu dia a dia. Lá, eles retratavam o dia a dia deles. Beleza? Sim. Então, o que era retratado nessas pinturas eram atividades cotidianas. E aí eram muito variadas, né? Desde uma caça, um ritual religioso, uma dança, né? Então, tinha significados muito variados. Eles não representavam apenas uma coisa só. Tudo bem? Facinho essa questão número 2, né? Sim. Alguém me chamando aqui no bate-papo. Deixa eu ver quem é. Nós estamos na página 45, indo para o exercício número 3. Tá? Quem me perguntou aí. Tá bom? Podemos ir para o número 3? Sim, podemos. Então vamos. Então vamos lá. Segundo a teoria mais aceita, os primeiros habitantes da Serra da Capivara e do povo de Lagoa Santa apresentavam diferenças físicas em razão da sua origem. Quais eram essas diferenças? Bom, comentei com vocês que esses dois povos tinham aparência diferente. Então vamos lá. Qual que era a aparência do povo da Serra da Capivara? Qual que é o nome que a gente dá? Mongoloide. Perfeito. Que eles teriam vindo de uma região chamada Mongólia. Então eles teriam olhos mais puxados, cabelos pretos, pele um pouco mais clara, né? Então, o povo da Serra da Capivara tinha a aparência mongoloide, certo? Perfeito. Já o povo de Lagoa Santa tinha uma aparência mais Negroide. parece mais comigo, né? Então, pessoas que provavelmente teriam vindo lá da África, uma pessoa com aparência mais de negro, tá? Então, a população da Serra da Capivara, aparência mongoloide. De Lagoa Santa, aparência negroide. Perfeito? Facinho. Sim, eu tô complementando aqui. Ótimo, Também. tudo bem. Isso mesmo. Então vai ter que colocar Lagoa Santa. Isso. Ou o povo de Luzia também pode ser essas duas coisas, tá? Posso seguir? Beleza. O Sim. número 4 acaba sendo mais ou menos pessoal, mas dá para a gente chegar a um consenso. Vamos lá. Os primeiros habitantes do território brasileiro faziam artefatos utilizando pedras da região em que viviam, mas também se deslocavam para regiões distantes em busca do sílex. Por quê? Porque o Alguém se lembra? sílex era muito resistente. Perfeito. A Fabiana que falou? Aham. Foi isso? Sim. Perfeito. Então, por mais que eles utilizassem as rochas que estavam ali próximo onde eles moravam, existia um tipo de rocha que era muito mais resistente, que era essa chamada de sílex, tá? Então, por que que eles buscavam essa rocha em locais distantes? Para realizar seu dia a dia, né? Porque o sílex Pra era ter mais tudo resistente para produzir as Bia. suas ferramentas. Bia, ó, tá certo. Ó, Hum. vê aí se tá certo. Para talvez formar lanças com pontas mais firmes e complexas. Isso mesmo, certinho. Beleza? Então, o sílex, ele era mais resistente, beleza? Facinho essa. Oi. Posso falar o meu? Quem está dizendo isso que eu não consegui ouvir? A Luiz Rogério. Pode falar, Luiz. Porque na Serra da Capivara, as pedras não eram muito resistentes.
e elas tinham que sempre estar fazendo novas armas. Por isso que eles iam atrás de sílex, porque era mais resistente. Isso mesmo, perfeito, Luiz. Então, agora nós vamos para o exercício número 1, para o ler e descobrir, da página 45, certo? Alguém ia me perguntar alguma coisa, quem era? Ninguém? Então vamos lá, para o exercício 1 do ler e descobrir. Número 1. Observe a imagem ao lado, que mostra uma pintura rupestre encontrada em uma caverna. Então, olha o desenho que tem aí. Observaram? Sim. Depois responda as questões. Por exemplo, a letra A. O que essa pintura evidencia sobre os hábitos desse povo? O que será que está retratado aqui? Representa a Caça. Apresenta a caça. Representa a caça. Algo do cotidiano deles. Então, o que É, do se dia a dia deles. representa? Exato. Então, na imagem, observa-se um desenho de uma caça, né? Sim. Bia, Pois não. eu coloquei assim, seus rituais e caças. Eu olhei que lá em cima tem algum ritual, alguma coisa, no outro era Isso. caça. É verdade. Parece Porque que tem um olha deus. a letra B. Olha a letra B. Em sua opinião, o que representa a figura na parte superior da imagem? Então, olha a imagem. Deus. Na parte de Eu baixo acho que é um Deus. tem alguém aí Eu acho que é um Deus. caçando. E na parte de cima tem uma ilustração que não tem uma forma muito bem definida. O que será que poderia Parece ser? um deus. Parece o deus dele. Exato. É, um Deus dele. Na verdade, poderia ser aí uma divindade, um Deus que eles acreditavam, que esse povo acreditava, né? Então, aí quando foi o Francisco, eu acho, né, que falou que retratou Fui eu. desse desenho um ritual religioso, essa parte superior pode ser que tenha sido representado basicamente uma divindade, né, que esse grupo acreditava. Tudo bem? Sim. Dúvida por enquanto? Não. Pessoal, será que somente o povo de Lagoa Santa e da Serra da Capivara que povoaram o Brasil? Será que só nesses Não. locais a gente tinha pessoas? Não. A gente tinha Não. diferentes povos, né? Então, como diz essa parte do nosso capítulo, diferentes povos povoaram o nosso país. Então, a gente vai continuar agora. A gente viu 2 até agora, que é o da Serra da Capivara e do Lagoa Santa. Vamos ver quais eram os outros povos, que hábitos, o que é que eles faziam, tá? Então, agora, eu vou desativar o som de vocês para continuar explicando, tá? Se alguém tiver dúvida, me chama lá no bate-papo ou desativa o seu microfone para falar comigo, tá? Então, eu desativei o microfone de todos vocês. Não ativa por enquanto, só se você tiver alguma dúvida. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Não? Então, vamos lá. Vou pedir para que vocês me acompanhem nesses slides que eu vou passar agora para vocês. Cadê o início aqui? Certo? Então, falamos de 2 povos, lá o povo de Luzia e da Serra da Capivara. Vamos falar de outros povos. Um grupo que eu quero falar com vocês é um grupo chamado de sambaquis, tá? Ou sambaquieiros, o nome desse grupo, tá? Então, esse povo, ele habitou praticamente todo o nosso país no litoral dele, tá? Então, desde que a gente vê lá do Pernambuco até Rio Grande do Sul, a gente viu essa população habitando o litoral do Brasil, certo? Tudo bem? E aí, o que eu vejo dessa situação aqui? Essa população, como eles viviam lá no litoral, eles se alimentavam daquilo que eu encontrava no mar. O que eu encontrava no mar? Eu encontrava, basicamente, a alimentação deles de mariscos, como, por exemplo, ostras. Eles se alimentavam, por exemplo, de siris. Eles caçavam pequenos mamíferos e também pescavam, certo? E aí, quando eles se alimentavam em grande quantidade disso, eles pegavam as carcaças e a costa, né, as crostinhas dos mariscos, os ossos de mamíferos e dos peixes e iam acumulando num certo local.
E esses materiais que iam acumulando formavam esses montes aqui, ó. Esses montes, pessoal, são chamados de sambaquis. São, na verdade, acúmulos dos restos dos mariscos, dos mamíferos e de pesca, tá? Vou passar uma imagem aqui para a gente ver como que são. Então, olha, conchas e ossos desses mariscos iam sendo acumulados e iam formando essas grandes montanhas aqui, tá? Então, esses montes nada mais eram do que o acúmulo dos restos de mariscos, os ossos de mamíferos e de carcaça de peixe que eles pescavam para se alimentar, tá? E aí, ao longo do tempo, esse material que ia se acumulando, com o decorrer do tempo, a água infiltrando, ele se petrificava, virava uma rocha, virava uma pedra, tá? E aí, o que eles acabavam fazendo? Vou dizer para que eles guardavam isso daí. Então, o que acabava acontecendo com esse monte aqui que eles petrificavam? Aqui dentro, eles acabavam escavando e aqui dentro, no centro desse sambaqui é esse espaço aqui, eles criavam 4 ou 5 cabanas, certo? Então, eles moravam aqui dentro. Quanto maior era esse sambaqui, significava que mais alimentos eles tinham, então, portanto, maior o prestígio social. Cada cabana tinha de 2 a 6 moradores no máximo, tá? Então, esses sambaquis aqui, eles eram muito grandes. E bem no centro deles aqui, eles faziam um espaço onde eles enterravam os mortos, tá? Para ficar bem próximo de onde eles viviam. E aqui, ao redor desse sambaqui, os sambaquieiros, eles descartavam o lixo, principalmente sementes que eles encontravam, né? Alimentos que não dava para pôr aqui, como, por exemplo, carcaça, e era um local onde eles se reuniam para produzir algumas ferramentas, beleza? Então, o povo dos sambaquis eram nada mais, nada menos do que pessoas que viviam nesses locais. Esses locais aqui eram chamados de sambaquis. Esses moradores, chamados de sambaquieiros, tá? Então, aqueles sambaquis, essa imagem fica mais fácil de observar, né? Então, as conchas, os restos dos mariscos, olha essa imagem aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar, né? Como que dá para ver nitidamente, opa, deixa eu voltar, nitidamente, como que eles vão se petrificando. Olha só, isso aqui tudo é concha, tá? Isso aqui tudo é um estudo feito por arqueólogos para ver como que esses sambaquis são formados, né? Então, eles formavam esses sambaquis para poder morar neles. E quanto maior o sambaqui, mais status, mais prestígio esse grupo tinha, tá? Então, cada sambaqui tinha entre 4 ou 5 cabanas e cada cabana tinha de 2 a 6 moradores. Então, o grupo dos sambaquis, eles eram sedentários, eles viviam dentro desses sambaquis, certo? Não tinha necessidade de se mudar de um lugar para o outro, porque ali tinha uma grande disponibilidade de alimentos, beleza? Então, aqui era um grupo muito pequeno. Então, o convívio social era de poucos indivíduos, beleza? Além dos sambaquieiros, nós tínhamos outros povos, né? Então, na região amazônica, nessa região toda aqui que eu estou circulando, tínhamos vários povos habitando, como, por exemplo, a civilização Marajoara, certo? A civilização Marajoara habitava a ilha de Marajó. Tá vendo esse recorte que eu fiz aqui? É esse pedaço. Então, essa ilha de Marajó recebeu uma civilização chamada de Marajoara, certo? Esse grupo, né, que vivia nessa região aqui amazônica, surgiu por volta do ano 200 aqui depois de Cristo, certo? Essa ilha, pessoal, em um certo momento do ano, fica recoberta por um lençol de água. Então, é como se, durante uma certa época do ano, um pouquinho de água recobria essa ilha. E aí, o que acontecia, né? Então, olha só, numa certa época do ano, olha como que a ilha ficava. Noutra época do ano, a água invadia quase que toda a ilha. E aí, esses marajoaras, eles tiveram a intenção de criar o que a gente conhece como algumas barreiras, tá?
essas barreiras eram assim, ó, era uma elevaçãozinha aonde a água não conseguia alcançar, certo? Era como se fosse um dique. Então, olha só, a água alcançava até um certo espaço e não conseguia avançar aonde eles tinham a sua moradia, tá? Justamente para impedir que esse lençol de água ocupasse toda a ilha e aí você não conseguia realizar nenhuma atividade, tá? Esse povo marajoara, ele ficou conhecido também por desenvolver a produção de cerâmica. Então, muitas ferramentas de cerâmica, e aí em especial vasos para armazenar água, armazenar alimentos, foram criados por eles. E sempre esses vasos, eles eram ornamentados, enfeitados aqui com algumas inscrições e algumas esculturas ao redor dele. Deixa eu ver quem que me mandou aqui uma mensagem no bate-papo. A época da cheia era a época do verão, tá? Então, por exemplo, de setembro até março era o período em que a ilha ficava recoberta por água. E aí, quando entrava mais ou menos abril, maio e até o finalzinho de agosto, que diminuíam as chuvas, a gente percebia que ficava mais seco. Tudo bem? Quem me perguntou aí, acho que foi a Fabiana. Certinho? Posso passar? Então, um dos povos que habitavam a região da Amazônia entre 12.000 e 3.500 anos atrás era a civilização amazônica. E no ano 200, a civilização marajoara, certo? Que habitava a ilha de Marajó. Então, olha aqui como que a ilha ficava no período da chuva, no período da seca. Belezinha? Essas barreiras que eles construíam, esses diques, eram chamados de tesos, tá? Tesos, que eram diques para impedir que a água avançasse. Pois não, quem está falando? Bia, Quem tá é o falando? Francisco. Pois não, Francisco? Eles tinham mais traços de mongoloides ou de negroides? Não se tem informação sobre isso, né? Sobre qual era a aparência. Porque não se tem um fóssil deles preservado para se dizer isso. Mas acredita-se que pela localização que eles tinham traços mais parecidos com os mongoloides. Mas isso é só dedução, porque não se tem nenhum fóssil preservado deles. Tá bom? Ô, Bia, Pois não. mas eu tenho uma dúvida do povo do sambaquis. Eles viviam dentro do sambaquis? Isso, os sambaqueiros viviam dentro do sambaquis. Então, depois que formavam um grande sambaqui, eles escavavam dentro dele e formavam as suas cabanas lá dentro. Mas eles enterravam os corpos aonde? No meio dele, que nem todo o sambaqui era ocupado por moradias. Então, bem o centrinho dele era o local onde eles colocavam o corpo dos mortos. Ah, tá. Obrigada. Beleza? Podemos continuar? Então, vamos Sim. lá. Ainda na região amazônica, a gente vai falar da cultura tapajônica, ou seja, um grupo de pessoas que viveu ao redor desse rio aqui, ó, às margens desse rio, Rio Tapajós, certo? Esse povo viveu entre 900 e o ano 1700 nessa região às margens do Rio Tapajós, beleza? Principalmente nessa partezinha que eu estou circulando aqui, aonde hoje é o estado do Pará. Esse povo, ele vivia à margem dos rios e, claro, a principal forma deles se alimentarem vai ser basicamente... Jade, se está me ouvindo, pode perguntar, Jade, qual que é essa dúvida aqui no bate-papo que eu te respondo, tá? Então, se eles viviam à margem desse grande rio Tapajós, eles viviam basicamente da coleta do que eles encontravam aqui ao redor e também da pesca, tá? Basicamente, a alimentação deles era disso. Tudo bem? Esses povos, eles se especializaram na produção de cerâmica. Então, eles vinham ao redor do rio, catava a argila e produzia várias ferramentas de cerâmica. Algumas eram estatuetas como essa, tudo bem? Essa estatueta feita de barro, justamente para enfeitar, para ornamentar. Ou eles faziam, por exemplo,
a gente conhece como cachimbo. Eles pegavam algumas plantas e colocavam lá e fumavam através desse cachimbo. Também produziam alguns vasos, vasos esses que serviam para alimentar, guardar os alimentos que eles produziam. E também, você pode perceber que esses vasos e cachimbos, eles são ornamentados, são enfeitados. Então, olha só, algumas inscrições que a gente percebe nesse vaso. Tá vendo que tem alguns desenhos aqui feitos no cachimbo também? E mais que isso, mais do que fazer essa ilustração, eles acabavam também criando imagens de animais e de seres humanos, né, ao redor desses vasos que eles faziam. Muitas das vezes também, do material de cerâmica, eles criavam urnas para guardar restos de animais, tá? Do alimento que eles tinham. Tudo bem? Alguém me perguntou aqui. Enquanto os sambaquis não ficavam prontos, aonde que os sambaquieiros moravam? Eles moravam ali ao redor, tá? Só que como eles acumulavam muitos mariscos, eles rapidinho construíam um sambaqui. Beleza? Quem tá aí me perguntando. Certinho? Ô, Bia, dura quanto tempo mais ou menos para construir um sambaquis? Se um grupo tinha aproximadamente 20, 30 pessoas, em menos de um ano eles conseguem fazer um sambaqui para habitar o seu grupo, a sua população. Certo? Mas vamos supor que tem 2 sambaquis, eles moravam em um enquanto construíam o outro? Não. Geralmente eles montavam um. Quanto maior, para eles, melhor. Quando um grupo ficava grande, eles simplesmente se desmembravam. Aí um grupo ia lá para outro lado montar outro sambaqui. Tá, certo? entendi. Beleza? E aí, para a gente terminar, tinha um outro grupo chamado Grupo do Alto Xingu. Xingu é um rio, tá? Esse rio fica no Mato Grosso. Dá para viver a vida toda dentro de um sambaqui, tá? Tanto que eles existem até hoje, quem está me perguntando aí. Então, o Xingu é esse rio aqui, ó, que fica entre o Mato Grosso e o Pará. Só que a civilização do Alto Xingu vivia aqui na região do Mato Grosso, certo? E aí, os primeiros arqueólogos, eles acreditavam que as civilizações amazônicas, aí eu estou falando da civilização Marajoara, Tapajós e do Alto Xingu, viviam em grupos pequenos, de 10, 15, no máximo 100 pessoas. Só que quando eles começaram a estudar o Alto Xingu, no começo eles encontraram vestígios de uma civilização pequena, de no máximo 20 pessoas. Só que, de repente, eles encontraram vestígios que mostravam que algumas aldeias do Alto do Xingu tinham até 5.000 pessoas em cada aldeia. Muita coisa, né? E aí, que essas aldeias do Alto do Xingu tinham essas casas aqui, ó, uma grande cabana, uma grande oca, e que até 100 pessoas viviam dentro dessas ocas. Olha quanta coisa. E que essas ocas, elas eram organizadas de forma circular, como nesse desenho aqui. Então, cada aldeia podia ter até 5.000 pessoas. Pessoal, e aí quando eu falo que uma oca como essa tinha cerca de 100 pessoas morando, lembra que esse espaço era basicamente onde eles dormiam. Quase ninguém tinha, uma oca tinha sala, cozinha, banheiro, como é a nossa casa. Então, um espaço como esse abrigava 100 pessoas para morar, mas basicamente as pessoas vinham aqui para dormir, tá? Não tinha nenhuma outra atividade desenvolvida ali. Beleza? Tudo bem? Pessoal, vou passar agora uma tarefa para vocês. Todo mundo está vendo essa imagem que eu coloquei aqui agora? Essa imagem é a imagem de uma tarefa que eu passei para vocês. Todo mundo tá algumas pessoas estão me perguntando aí de quando é que esse grupo viveu. Esse grupo viveu entre o ano 1200 e o ano 1600, tá? O povo do Alto do Xingu. Todo mundo presta atenção que o tempo está acabando, tá? Isso daqui, pessoal, foi uma atividade que eu passei para alunos do 6º ano de outros anos que eu já trabalhei. Eu pedi para que os alunos pegassem pedaços de pedra aí na casa de vocês, na casa deles, e fizessem pintura rupestre. Então, esse aqui é um exemplo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, acho que tem mais um. Isso. Tá vendo como que eles pegar um fizeram? carvão e desenhar? E aí, o que eu vou pedir para vocês? A nossa próxima aula é sexta-feira,
certo? Então eu quero que você pegue um pedaço de tijolo na tua casa, um E pedacinho você vai de desenhar pedra Marcelo no e carvão. desenhe um tipo de pintura rupestre. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos que outros alunos já fizeram para mim. Bia, que material que eu vou utilizar? Você pode utilizar canetinha, tinta guache, carvão, urucum. Urucum é o colorau, é um tempero de usar em casa. Você pode pegar a folha do seu jardim, macetar, tentar desenhar. Enfim, você vai tentar fazer do jeito que você quiser, tá? Com qualquer material. Aqui tem alguns exemplos. Se você jogar lá no Google, exemplo de pintura rupestre, vocês vão encontrar 1 milhão de exemplos, tá? Então, para vocês fazerem aí para mim. O que vocês vão fazer? Pode ser o que quiser? De pintura rupestre. Tenta imitar essas pinturas rupestres. Pode ser uma divindade, pode ser uma caça, pode fazer o material que você quiser. O que eu vou pedir? Você vai fazer, você vai segurar. Todo mundo está conseguindo? Vou interromper aqui agora para vocês conseguirem me ver. Certo? Vou interromper o compartilhamento. Vocês estão conseguindo me enxergar? Sim. Então, ó, vocês vão pegar, por exemplo, a sua pintura rupestre, tirar uma foto segurando a sua pintura rupestre e me mandar. Uma foto só. Você fez, aí tem que ser até quinta-feira, certo? Porque na sexta é a nossa aula. Vou escrever lá no SAS Conecta para vocês. Você tira a foto com a sua pintura rupestre e me manda. Lembra que na foto tem que aparecer o desenho daquilo que você fez. Beleza? Tudo bem? Bia, precisa ser um tijolo desse tamanho? Claro que não. Vocês viram que lá no desenho que eu mostrei, tem pedrinhas pequenininhas assim, ó, tamanho da moeda de R$1, tá? Pode utilizar o material que você quiser. Tem alguém me perguntando. Bia, se eu não tiver pedra? Se você não tiver pedra, pega um pedaço de papel, mas faz bem caprichado, um pedaço de papel pequeno, faz bem caprichado. Mas, Bia, o material que você fala tem que ser o material que utiliza para fazer pintura rupestre, né? Não, não necessariamente, porque, por exemplo, vai que na tua casa não tem carvão. Você vai fazer teu pai, tua mãe ir lá no mercado comprar um saco de carvão para você usar um pedacinho desse tamanho aqui? Não, né? Não. Então, você pode utilizar tinta guache, canetinha. Se você tiver outros materiais, perfeito. Melhor ainda. Se você Na minha tem carvão, posso usar? Na minha pode também. utilizar. Use a sua criatividade. Teve um ano que uma aluna utilizou sazon. A mãe dela deu sazon e caldo quinor e ela desenhou numa pedacinho de mármore. Você vai utilizar o material que você conseguir. Pois não. Você pode passar? Passo. Se eu mandar aqui para todos em reunião, rapidinho vocês anotam aí que a aula vai acabar, tá? Então, o DDD é 35 991 78 9614. Ó, mandei no bate-papo. Vê se vocês encontraram aí. Acharam? Mas dá pra ver lá no grupo também. Dá para ver lá no grupo, certo? Tudo bem? Vou colocar lá no SAS Conecta e vou encaminhar no grupo também essas imagens para vocês. Pode ser? Pode sair, Bia. Eu vou encerrar agora, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Eu vou salvar hoje essa aula, colocar no YouTube e mandar lá no SAS Conecta para vocês o link. Turma, beijão até sexta, viu? Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Beijo. Beijo. Beijo.